Caião, eu Hum. tenho uma amiga que cremou o pai dela, Uhum, tá? O pai dela morreu, ela mandou cremar o pai. Ela uhum. cremou o pai dela e está sofrendo com argumentos dos outros em relação à alma e o que acontece em relação à vida eterna. Uhum. O que o Senhor, Caio, através dos evangelhos de Cristo, nos diria? Meu Deus, é impressionante como Olha ela a deve estar conversa. sendo oprimida por religiosos, né? Isso, o pessoal está queimando Com ela viva, certeza, cara. entendeu? É religioso, fanático, enchendo a paciência da coitadinha que cremou o pai. Eu quero ser cremado. A minha resposta para você é essa. Cada Eita. dia mais eu acho que é uma coisa boa ser cremada, deixar só as tuas cinzas para trás e é mais prático, é tudo mais simples, ou não ocupa tanto espaço nenhum no chão, Hum, deixa a natureza livre, se bem que você vai para o chão, a minhocada adora, não é? Adora, adora. é, Mas isso tudo, esses mitos, essas construções heréticas de que quem crema está praticando uma coisa que os judeus não praticavam, porque os judeus sepultavam. Muitas vezes os judeus cremaram, assim como nunca houve crise entre os judeus quando alguém morreu queimado. Nunca. Nunca houve crise quando alguém morreu afogado. Foi invenção posterior essa história de que a cremação era maldição. Por quê? Porque a religião é que começou a queimar os hereges, pendurá-los e queimá-los nos madeiros, queimá-los porque eram supostamente bruxos, porque pensavam diferentes, porque não aceitavam o que a religião dizia. Então, a associação entre heresia, perdição, perdidos e fogo, incêndio, fogueira, já estava, a partir dali, visceralmente conectada no imaginário ocidental. Mas isso é só uma coisa da cultura judaico-cristã, que não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho nunca deu a mínima acerca do modo como as pessoas morreram. Por exemplo, ser crucificado, do ponto de vista dos contemporâneos de Jesus e na cultura do Império Romano, só gente maldita e perversa era levada à cruz. Por isso é que Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que todas as maldições convergiram para Jesus, que foi feito aos sentidos do imaginário humano, pregado na cruz romana, onde eram pregados os perversos, os bandidos, os maus da sociedade. Ele se fez maldição em nosso lugar, levando no madeiro a maldição da lei. Então, se for pensar com as categorias de maldição e com as categorias mundanas de interpretação de maldição, o maldito supremo é Jesus. E se o modo da morte determina a vida, não teria havido ressurreição para Jesus. Então, isso é tudo tolice. Houve aqueles que amaram a Jesus e morreram queimados no cerco da cidade de Jerusalém, incendiada. Quanta gente de Deus morreu afogada, quanta gente foi torturada, colocado em cruzes e queimados. Ou você pega e diz, não, no seu argumento, mas não se trata de depois de morto queimar. Gente, o ruim é queimar vivo, né? Que é o que a igreja fazia. não é legal, né? Queimava vivo, cara. Morto. Tanto faz se o fogo lambe, se a minhoca come,
ou se os peixes engolem no mar, no rio, na água. O corpo que vai ressuscitar não é esse corpo aqui. Esse aqui vai ser alimento de vermes, se for enterrado, ou vai virar carbono, se for queimado. Vai voltar às origens primais, de onde veio. O meu corpo ressuscitado não será de carne. Ele será de uma energia que pode ser vista, pode ser apalpada, pode fazer ingestão de alimentos conforme o corpo da ressurreição de Jesus, que não era feito de carne, que não era feito de sangue, era material, no sentido imediato da observação. Pega, toca. Ele chega a dizer em Lucas, porque o espírito não tem carne nem sangue como vedes que eu tenho, mas não significava que se você furasse ali ia ficar pingando sangue, ou que 3 dias depois, 2 dias e meio depois, ele ainda estava cheio de machucados para todo lado. Oh, não toca aqui direito não, porque a minha carne ainda não sarou, não fechou. Não, é um corpo de outra natureza. É corpo. Ele ressuscitou no corpo, mas ele não ressuscitou na carne. A carne foi transformada. A carne, que é corruptível, não conheceu corrupção, o corpo de Cristo, porque foi transformado num corpo celestial, como Paulo diz, escrevendo em 1 Coríntios, quando ele diz: semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. E ele diz: existem diferenças entre carnes e carnes. Uma é a carne dos mamíferos, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. São muitas carnes no mundo, por isso a gente diz carne vermelha, carne branca, carne isso, carne aquilo. Até no mundo das materialidades orgânicas e biológicas. Aí ele dá um passo para além dessa ilustração e diz: na ressurreição, nós não vamos ressuscitar com as carnes e os corpos que nós fomos. Nós teremos novos corpos que carregarão a equivalência, porém glorificada, dos nossos seres, como aconteceu com Jesus. Ele era reconhecível como Jesus que tinha andado com os discípulos 3 anos e meio. Mas, ao mesmo tempo, você vê em Lucas, no caminho para Emaús, de Jerusalém para Emaús, com Jesus já ressuscitado, você lê lá no capítulo 21, que eles estavam andando, e os discípulos, Cleopas e o outro discípulo, olharam para Jesus e achavam que tinham uma coisa familiar. Mas eles não conseguiam saber o que era. E andaram 13, 15, 17 quilômetros com Jesus, conversando, com aquela familiaridade que eles não conseguiam pontuar e designar. Até que entraram na casa, constrangeram Jesus a ficar, já era pôr do sol, a noite chegava, e quando Jesus partiu o pão e deu graças, os olhos deles se abriram, e eles viram que era Jesus ressuscitado, sem as contingências do espaço-tempo, sem as marcas do sol, sem toda a carga de causticância dos calores, sem os calos do carpinteiro, sem os pés grossos das centenas e centenas e centenas de quilômetros de pedra nos pés, de chão tosco, e de tudo que ele viveu, como ele viveu, totalmente transformoseado na beleza da glória da ressurreição, que tinha a fisicalidade a ponto dele comer e beber, e tinha a celestialidade que não conhecia as limitações do espaço-tempo e atravessava paredes. Eu serei assim, sepultado, afogado ou cremado. Tanto faz. O que passar disso é engano,
é mentira, é tentativa ignorante de uma quantidade enorme de ignorâncias de pessoas ignorantíssimas. Que se você chamá-las para conversarem comigo, elas não vão falar nada, elas não vão ter nem vontade de começar o argumento com vergonha. Fazem isso com a tua amiga lá, que não sabe dizer nada, fica só impressionada, apavorada, não tem o que responder. A eles, olha, castigam perversamente. Perversamente. E quando uma pessoa morre, porque caiu dentro de um caldeirão de ácido, não sobrou nem o osso, o que aconteceu? Ela foi para o nihilo, para o nada, nada, nada? Se perdeu? Parece até que Deus precisa de carne e sangue para fazer alguma coisa. Jesus disse, quando mandou lá em João 6, ele disse: comam a minha carne e bebam o meu sangue para vocês terem parte comigo. Simplificando a fala, foi isso que ele disse. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Comam da minha carne, bebam do meu sangue, aquele que de mim se alimenta por mim viverá. Aí alguns presentes se escandalizaram, acharam que Jesus os estava considerando ou querendo introduzi-los no mundo canibal, ou acharam que Jesus os estava chamando para um banquete antropofágico. E aí Jesus disse, pelo amor de Deus, vocês não entendem nada, né? Como ele disse no texto que eu li hoje, vocês são incapazes de entender a minha linguagem, vocês não entendem nada. Né? Jesus disse, olha, eu não estou falando de comer essa carne aqui, nem beber esse sangue, eu não quero vampirizar ninguém, draconianizar ninguém. Eu só estou dizendo é que a carne, na realidade, a carne para nada aproveita. É pó, volta ao pó, se desfaz, se destrói, não importa, é corruptível, é morte, é habitada pela morte e vai desaparecer. Não é para isso que eu estou chamando vocês, porque ele diz a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, essas sim, é que são espírito e são vida. Mande esse recorte para sua amiga e sobre cremação. E muita gente, além dela, está precisando ouvir essa palavra rápida. Eu podia ter falado muito mais, mas o tempo já esgotou. O Braulio está aqui estendendo generosamente esse tempo. Ele também tem compromissos que seguem e eu da mesma forma. Então, gente boa, nenhum medo de nenhum tipo de morte. Quando vieram para Jesus e disseram, o senhor viu o que aconteceu com aqueles judeus que estavam oferecendo sacrifícios sobre um dos montes da Galileia e como Pilatos mandou matá-los e misturou o sangue deles com o sangue dos seus sacrifícios? Isso porque Pilatos não tinha nada contra eles matarem lá um cordeiro, um carneiro, um novilho, oferecerem um sacrifício. Para Pilatos era normal, os romanos faziam isso em todo o Império Romano, dedicado aos deuses. Para ele, tanto fazia. Por que ele fez o que ele fez com aqueles galileus? Primeiro, porque Galileu era considerado um ser de segunda categoria, quase um samaritano, pelos judeus de Jerusalém, da aristocracia religiosa. Ali é que morava o perigo, era em Jerusalém. E foram os líderes do Sinédrio, da Igreja, do Supremo Concílio Judeu de Jerusalém, que pediram a Pilatos para não permitir aquilo. Porque o único lugar para se sacrificar para Deus era no Templo de Jerusalém, pelo sacerdote oficial. Era uma decisão do Supremo Concílio dos Judeus. E Pilatos estava ali para agradar o pedido desses caras. Ele queria que não houvesse briga, confusão, sublevação, nada do tipo. Aí mandou, mata lá, mistura com isso, que é para o pessoal daqui de Jerusalém ficar contente. Pilatos tanto fazia para ele.
Mas a interpretação vocês viram como eles morreram? É sinal de que eram amaldiçoados, ainda foram esquartejados, e os corpos, os sangues misturados com a carne e com o sangue dos animais que ofereciam. Tudo coisa de interpretação de religião. Aí tinha um outro assunto na mesma hora. O senhor viu também o que aconteceu aqui outro dia, na Torre de Siloé, que está lá até hoje. Não a mesma, outra, já houve várias outras desde Jesus. O Poço de Siloé, e como 18 pessoas estavam subindo a escada espiral da torre, e que estava ainda, quem sabe, mal construída, ou tinha entrado num ponto de tendência ao tombamento por alguma razão, e a torre caiu sobre eles e morreram todos naquela catástrofe. Choveu? Aí Jesus sacou qual era deles e disse: olha, vocês estão pensando que o modo da morte, e eu estenderia com toda a liberdade que eu tenho em Cristo, o modo da morte, porque o modo da morte é mais importante do que o modo do sepultamento. Porque o modo da morte tirou a vida. Agora, o que se faz com o corpo morto já é absolutamente secundário, terciário, sem importância. Jesus disse a eles: o modo da morte não determina quem as pessoas eram, nem o destino delas, nem coisa alguma. Foi apenas um modo trágico de morrer. Mas a tragédia dos modos de morte não contam nenhuma história sobre a vida das pessoas. Tem gente horrorosa, morrendo no seu leito largo, grande, king size, servido até o último dia de suas maldades. E tem gente santa sendo atropelada, ônibus que estão vindo alegremente de retiros de oração e passa uma jamanta por cima, esmaga todo mundo vira pasta. Alguns ficam com os corpos irreconhecíveis, alguns só exame de DNA, ou outros, o ônibus é incendiado, eles são carbonizados, destruídos, sem falar naqueles missionários que estão indo pregar em algum lugar com boa intenção. O barco afunda e a piranha come, não sobra nada. Foram para onde? O corpo alimentou a quem o corpo alimenta no planeta Terra. As outras existências, as outras vidas, e o espírito foi para Deus que o deu. Meu Deus! Pelo amor de Deus, minha filhinha, e vocês todos, não deixem essas loucuras tomarem conta da mente de vocês. O que a religião fala, sinceramente, ouçam com todo espírito crítico, conferindo com Jesus, com o espírito do Evangelho, com o ensino de Jesus nos Evangelhos e no Novo Testamento. O mais, meus queridos, se não estiver em Jesus, pode ter uma tradição de 2000 anos ou de 1400, 1700 anos de cristianismo, tanto faz como tanto fez, é só construção humana para ter mais força e controle sobre o freguês religioso, é claro.